حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em poucas palavras, para esclarecermos esta dúvida daquele irmão que pergunta, ou melhor, que diz por que o salat é indispensável. É claro que esta pergunta, quando sai de uma pessoa que não é muçulmana, pode ter outro tipo de respostas. Mas, tratando-se de um muçulmano lançar uma questão destas, devemos entender que esta pessoa, portanto, é muçulmana, acredita nos princípios islâmicos e vamos considerar como uma curiosidade, uma pergunta, na verdade, para aprender, não para criticar. Portanto, vou responder tendo em conta que a pessoa é muçulmana. Em poucas palavras, não sei se vou conseguir fazer um resumo, mas gostaria que fosse um resumo. Em poucas palavras, para você saber a importância do salat, o valor que o salat tem perante Allah subhanahu wa ta'ala, você pode fazer análise a partir de vários pontos de vista. Por exemplo, tenho aqui alguns pontos que eu posso usar como meio de esclarecimento para esta pergunta. Primeiro, olhemos para o processo da prescrição do salat. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que Allah subhanahu wa ta'ala, todas as ordens que Ele trouxe no Corão, nós notamos que Allah subhanahu wa ta'ala enviava a ordem por meio de Jibril. Ele vinha trazendo as ordens ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas as ordens foram assim. Com o salat não foi assim. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Jibril para vir buscar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele pessoalmente recebesse esta mensagem do salat. Vamos supor que você está na faculdade e quem está lhe a patrocinar é um seu tio que vive, suponhamos, vive na Inglaterra. Ele está lá a trabalhar. Ele sempre mandou dinheiro por via banco, deu as informações por via e-mail ou por via sei lá o quê. Mas chega uma altura em que ele diz: vem aí fulano com valor X, apanha voo, vem para a Inglaterra, quero lhe dar uma coisa. A primeira coisa que você tem em mente é que você fica a saber que esta coisa que vão me dar desta vez é muito importante, porque dinheiro sempre enviou-se, informações enviaram-se. Agora isto de eu ir para lá, este assunto é grande. Foi o que aconteceu com o salat. Allah ordenou ao anjo Gabriel para vir buscar o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam para receber esta obrigação pessoalmente. Como se não bastasse. Imagina quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a fazermos o jejum, a jejuarmos, Ele deu as indicações, a que horas começa o jejum, a que horas termina, mas não foi necessário enviar o anjo Gabriel para jejuar, para ser assistido pelos muçulmanos, ou pelo menos pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Enquanto que o salat não. Quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, isto é um resumo, quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam recebe esta ordem de fazer o salat, quando ele desce para a terra, foi necessário esperar o anjo Gabriel vir fazer salat para ele copiar. Essa é uma análise, é um ponto de análise. O outro ponto de análise, devemos saber que o salat é indispensável, é importante porque é o separador entre o muçulmano e o não muçulmano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirmou de várias formas. Temos muitas narrações onde ele diz: al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. A diferença entre nós e eles, nós muçulmanos e eles não muçulmanos,
Está onde? Está no salat. Quem deixar de fazer o salat já é descrente, já está com eles. É a barreira que separa entre a nossa fé e a situação dos outros. Não vou dizer a fé deles, porque eu digo a situação dos outros. Este é um ponto de análise. O terceiro ponto de análise. Veja que o salat continua obrigatório em todas as situações, excepto em situações de esquecimento, em situações de dormência e em situações de inconsciência. Quero dizer com isso que o salat é tão importante que você não pode deixar de fazer, mesmo doente, mesmo encarcerado, preso, mesmo ocupado, como achar que esteja ocupado. O profeta Muhammad a.s. ensinou-nos que só aquele que dorme está dispensado de fazer salat. Você dormiu demais e passou o tempo. Ao acordar, faz o salat, daquele tempo, Allah vai receber como se você tivesse feito no tempo real. Portanto, quando o profeta Muhammad a.s. diz وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ, todas as obrigações, portanto, deixam de ser obrigações para aquele que está a dormir, porque está numa situação em que ele está fora de si. E depois, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقٍ, e aquele que está inconsciente, vamos introduzir lá na inconsciência os malucos, os desmaiados, os que estão fora de si. E na situação do esquecimento, tudo aquilo que nós fazemos por esquecimento não é registrado como pecado. Por isso o profeta Muhammad a.s. disse: Man nasiya fa'akala aw shariba, aquele que esquecer, estando de jejum, e depois come ou bebe e lembra-se, falyutimma sawmahu, é melhor completar o seu jejum. Este comer, este beber não estraga o jejum, porque ele fez depois de esquecer. Mas queria dizer que o salat é fora do esquecimento, fora da inconsciência, fora da dormência, continua obrigatório. Você está doente e faz o salat de acordo com a posição que lhe é eficaz. A Nabi a.s. diz: Salli qa'iman, faça o salat de pé, portanto, assim parado, fa illam tastati faqa'idan, se não conseguires, faça sentado. Fa illam tastati, se não conseguir sentado, fa'ala jamb, deite-se de lado. Portanto, o salat continua obrigatório nessas situações, até incluindo em situações de guerra. Nós sabemos que a guerra é uma das coisas que mais ameaça a nossa vida, mas existem regras de como fazer o salat durante essas situações. Então, este é um ponto de análise só para nós absorvermos, para chuparmos a importância do salat. Um outro ponto que eu posso dar para esclarecer melhor ainda é que o salat é o único ato de adoração que exige uma rigorosa e contínua purificação. Portanto, temos aqui duas coisas. Para fazer o salat, tem que estar puro. E esta pureza, esta purificação tem seus métodos próprios, que não se alteram. E como se não bastasse, o salat é o único ato de adoração que durante o seu processo a pessoa não deve falar com outra pessoa. A Nabi a.s. disse: Inna hadihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas, ou como qala a.s. Durante a oração não é aceitável, portanto, falar com as pessoas. Existem próprias palavras estabelecidas para você comunicar com Allah durante o salat, o que não acontece em outros atos. Perguntem lá aos irmãos que já tiveram a sorte de chegar em Meca durante o Hajj, durante o Tawaf. No Tawaf você pode falar com outro. É claro que é necessário ter o wudu, estar purificado, mas não impede de você falar com outro durante o Tawaf. E o Tawaf é o ibada mais próximo do salat em termos de características. Mas no salat não, você não pode falar com ninguém. Outro ponto de análise é que o salat foi o ato de adoração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou repetidamente. Portanto, quando ele falecia, não falou de muita coisa senão o salat. A palavra salat, a salat,
foi o que ele mencionou nos últimos momentos da sua vida. Como quem diz, foi para que os seus seguidores continuassem a praticar o salat com mais rigor, tal como costumavam a praticar na presença dele, tal como ele praticava durante a vida. Temos mais um outro ponto de análise. O salat, se bem que posso dizer assim, o salat é o chefe de todos os atos de adoração. É por essa razão que será a primeira coisa a se ter em conta no dia do julgamento final. النبي عليه الصلاة والسلام disse: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. A primeira coisa que nós seremos, portanto, será o objeto de julgamento. A primeira coisa que vai se ter em conta durante o ajuste de contas será o salat. Tudo isso mostra que o salat é tão importante que você não imagina. E como se não bastasse, o salat será a primeira coisa que os condenados ao inferno irão mencionar quando forem perguntados por que motivo entraram no inferno. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz no Surat al-Muddathir, Allah Ta'ala diz no Coran: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Aqui a história é longa, eu estou a tentar fazer um resumo para tentar esclarecer a este irmão por que o salat é tão importante. Veja, quando as pessoas forem, portanto, condenadas ao inferno, haverá a possibilidade de as pessoas do paraíso falarem com as pessoas do inferno. Portanto, existe um acesso de comunicação. Aquele que estiver no inferno terá a chance de falar com aquele que estará no paraíso, vice-versa. Então as pessoas do paraíso, um dia, em plena conversa, vão se questionar: mas é verdade, o fulano foi condenado ao inferno, o que é que ele fazia na verdade? Então Allah vai dar chance para as pessoas irem até onde se vai, eu não sei onde é que fica, como é que é, e lançarem essas perguntas diretamente. E a primeira resposta, ou melhor, a primeira palavra é Lam naku minal musallin. Estamos aqui porque não fazíamos parte daqueles que faziam salat. Nasallallahu alaihi wa sallam wa na'udhu billahi minan nar. Portanto, esta questão, esclarecendo na base desses pontos aqui, podemos ter cerca de 50 e tal pontos que mostram porque que o salat é tão importante em relação a outras ações. Isso sem querer tirar o mérito das outras ações, mas apenas para dizer que sem salat você não é muçulmano, faça o que fizer. Estas palavras muitas vezes doem a certas pessoas. Dói isso, quando você diz todo aquele que faz o que faz sem salat, as pessoas ficam um pouco tristes. Mas é verdade, o salat não é coisa de brincadeira. E eu espero que, inshallah, respondi isto, portanto apanhei boleia. Um dia, inshallah, vamos dar continuidade sobre a importância do salat. Mas aqui apenas dar referência a estes 6 pontos que eu mencionei. Que primeiro analisa o processo da sua prescrição. Como é que o salat veio? O salat veio de uma forma diferente que as outras obrigações, que os outros atos de adoração. Porque tudo veio, mas o salat foi necessário buscar. Está claro. Segundo, porque o salat separa o muçulmano do não muçulmano. Sem salat você é como o que não é muçulmano. 3, o salat continua obrigatório em todas as situações, mesmo doente. Imagina, Allah diz que aquele que está a jejuar, se estiver doente ou se estiver de viagem, tem a permissão de não fazer o jejum, portanto quebrar e compensar em outros dias. Salat não se compensa em outros dias. Apenas você arranja-se, adapta-se, mas tem que fazer o salat. Não há água, faz tayammum, ablução seca. Não consegue ficar de pé, assim mesmo. Não tem os membros assim mesmo, com gestos ou intimamente, desde que você não perca a consciência, desde que você, portanto, não esteja a dormir, desde que você, portanto, não esteja na situação do esquecimento. Estou a fazer uma retrospectiva daquilo que eu estava a explicar agora.
Então, o outro fator é que o salat é o único ato de adoração que exige uma rigorosa e contínua purificação e que durante o processo, durante a realização do salat, ninguém está permitido a falar com outra pessoa. Todos temos que falar exclusivamente com Allah subhanahu wa ta'ala. E o quinto ponto, dizia eu que o salat é o ato de adoração que o profeta mencionou nos seus últimos momentos. Para quem, quer dizer, isto quer dizer que ele está a incentivar, salat, salat, salat. Não deixem passar o salat. O sexto ponto, eu disse que o salat é o chefe de todos os atos de adoração, razão pela qual será a primeira coisa a ser questionada no dia de julgamento. E, finalmente, o salat é a primeira coisa que as pessoas do inferno, as pessoas estão condenadas, as pessoas estão a sofrer no inferno, é a primeira coisa de que vão falar quando forem perguntados por que vocês estão no inferno. Portanto, analise isto. Me desculpe por ter falado assim com alta velocidade, mas espero que a mensagem chegou. Analise isso, você está de chupar uma coisa. O salat é tão importante, é indispensável fora daquilo que nós pensamos. Mas eu prometo, inshallah, trazer mais esclarecimentos sobre esta questão, porque falar do salat não é falar de brincadeira. Salat, eu sempre disse, salat é mais que uma necessidade biológica. Salat é mais que tudo que você acha que é importante. Essas palavras parecem muito simples, mas são profundas. São palavras muito, portanto, merecedoras de análise. O salat é mais que uma necessidade biológica, porque você está a manter a relação entre você, criatura, e Ele, Criador. Que Allah nos faça daqueles que cumpre o salat rigorosamente, regularmente. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala a'lam. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين